que a gente pode começar falando da edição na captura, né? Eu acho que o segredo da edição você tem que resolver o principal problema dos vídeos, assim, de pessoal que está começando, ou pessoal que às vezes, puxa, eu preciso fazer um vídeo, mas a minha imagem não está ficando tão boa, ou que eu estou com um problema na qualidade da imagem, é a captura. A captura, sem dúvida, da imagem, você tem que ter um cuidado com a captura. A gente estava falando agora de um dos elementos principais da captura, a imagem estabilizada, né? Você tem imagens mais estáticas. Não que todo take, todo plano que você vai fazer tem que ter estabilização, não mesmo. Mas você ter imagens mais estáticas, pensar na forma que você vai fazer a captura daquela tua imagem é muito importante, porque se eu não conseguir capturar a imagem da forma que eu, pelo menos, imagino que eu quero, eu não consigo transmitir aquilo e não consigo contar a minha história. Então a captura, o cuidado com a captura é fundamental. Coisas importantes que assim, eu considero na captura é, primeiro, você pensar nos seus movimentos, como é que você vai fazer os movimentos de câmera, entender um pouquinho do que é um plano fechado, do que é um plano aberto, entender como é que funcionam os tripés da fotografia, que são a quantidade de quadros, velocidade do obturador, entender um pouquinho de ISO. Se você não entender isso tecnicamente, é claro que você vai capturar, mas você não vai capturar melhor do que você poderia. Às vezes você tem uma câmera de entrada, se você tiver algum pouco de conhecimento sobre tecnicamente como operar aquele aparelho, aquele equipamento, você vai extrair uma imagem muito melhor. Uma imagem muito mais agradável aos olhos, né? Isso, sem dúvida, passa pelo conhecimento. Então, de novo, estudar cinematografia, estudar captura, estudar movimentos de câmera, planos, faz toda a diferença. Isso vai fazer com que você consiga impressionar as pessoas nos 10 primeiros segundos e a pessoa ficar no seu vídeo. Você abrir o seu vídeo com imagens bem capturadas, sua edição pode ser uma porcaria depois, mas se você tiver uma boa captura, você já resolveu mais de 50% dos segredos de captura, sem dúvida. A gente, falar um pouquinho da nossa experiência, né? Porque a captura se pode fazer de diversas formas. A gente sempre faz a captura das imagens em log, que é aquela imagem lavada, acinzentada. E por que a gente faz essa captura em imagem lavada, né? É justamente para você ter um alcance dinâmico. Se eu estiver falando muito techniquez, aí você me avisa que eu dou umas explicadas. Mas para quem tá ouvindo falar nisso a primeira vez, a diferença entre o tom mais escuro da imagem e o tom mais claro da imagem é o seu alcance dinâmico, é o seu range dinâmico. Nos Estados Unidos, né, na nomenclatura de filmmaker, você vai falar muito em dynamic range. É o quanto a sua imagem consegue capturar entre o branco mais branco e o preto mais preto. Então, sempre que a gente olha para uma imagem de cinema, a gente olha para um filme, você percebe que mesmo que o cara estiver na sombra ou que ele estiver num ambiente muito claro, tudo que é sombra e tudo que é claro está muito equilibrado. Então, você não tem uma imagem estourada, entre aspas. O pessoal fala imagem equilibrada, né? Então, você vai ter imagens sempre muito bem balanceadas. O cinema faz isso. E o segredo disso é você fazer uma captura em log, que é a imagem muito mais acinzentada, onde ela não vai ter muito contraste, muita saturação. Eu posso até mostrar um exemplo aqui, ó. Até separei tipo aqui. Aquelas de foto do Lightroom, que você pega a foto básica para poder dar o... Exatamente, ó, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, só para ter uma ideia da imagem base, da imagem... Essa captura você faz só com a câmera profissional, o celular não tem log, né? Alguns celulares você consegue baixar um aplicativo que simula o log, né? Mas não é uma imagem log real, né? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem log, eu tô separando aqui. Aí eu fiquei assustada quando você mostrou aquela hora, assim, a imagem cinza. Aí eu falei, gente... Vou compartilhar minha tela aqui agora. Ó. Essa imagem aqui que eu estou mostrando aqui é o meu software de edição. E do último vídeo, aqui é a minha timeline da última edição que eu fiz. Saiu domingo nosso de São Miguel dos Milagres, essa nossa segunda ida. Para você ter uma ideia aqui da imagem, essa imagem que você está vendo aqui é a imagem crua que saiu da câmera. Essa é a imagem que eu tenho. Você pode ver aqui que ela é uma imagem colorida, você consegue ver aqui esse rosa. Você consegue ver o verde, você consegue ver aqui que tem um cinza meio azulado de fundo, mas você não consegue, por exemplo, ver muitas cores aqui, porque a imagem ela é desaturada, justamente para você reter o máximo de informação das cores e as tonalidades entre branco e preto, né, da imagem. Então, o que você tem muito claro e muito escuro ficam próximos quando você olha para a curva. Se a gente olhar aqui a curva, o escopo
que é isso daqui que está na direita, estou falando muito techniquez aqui, ó. Você pode ver que as ondas aqui de cor estão muito próximas. Na hora que a gente for editar, você vai perceber que aqui são os tons mais claros, aqui os mais escuros, esse escopo vai mudar, porque aí você adicionou a saturação, adicionou as cores. Então, olha, depois que eu consigo editar essa imagem acinzentada, que é a log, né, que é essa imagem que retém, olha como vai mudando minha imagem. E afinal, essa daqui. Essa imagem aqui. Olha como mudou aqui minha linha de curvas aqui de cores, né? Meu waveform mudou minhas linhas. Então, quando a gente está aqui editando, eu saí de uma imagem em log para uma imagem aqui assim. Ai, que legal. Então, um pouquinho do poder da edição, né? Então, se você tiver uma edição mais completa, se você fizer uma boa captura, então o que envolve? Você conhecer o plano que você vai fazer, o take, fizer ela de uma forma mais dessaturada, inclusive nas câmeras de mais entrada, celular, você consegue colocar no teu celular, na sua câmera mais de entrada, reduzir contraste, reduzir saturação, para você ter uma captura mais flat, né, com menos vivacidade, que na pós-produção você consegue regular isso e explorar mais, né, porque você reteve na sua captura mais informações. Isso é muito importante para ter uma qualidade final na sua pós-produção. E uma coisa também muito importante, além de cor, né, de falar um pouquinho da edição, é você ter os parâmetros certos de captura. Hoje, a gente faz toda a captura do canal em 24 quadros, que é a mesma velocidade de quadros que é feito no cinema, né? Então, é a imagem mais agradável para os nossos olhos hoje, que é o padrão de cinema e que a gente foi acostumado, é a captura em 24 quadros por segundo. Quando a gente captura a imagem para fazer slow motion, por exemplo, a gente captura em 60 quadros, em 120 quadros, depois, lógico, a gente reduz na pós para poder fazer slows, né, poder dar como é que eu posso dizer, esse sentimento maior na imagem, né, poder fazer algumas imagens mais contemplativas. Isso também ajuda, um dos segredos também que o slow ajuda é na estabilização da imagem, né? Às vezes você não tem uma imagem estabilizada, você coloca um slow naquela imagem para fazer uma imagem de estabilização, uma imagem de composição, né? Não é a sua imagem principal que você está falando, o slow ajuda, né? Então você consegue fazer uma captura em slow motion, ela vai te auxiliar a você estabilizar. E você aplica a estabilização, no software ajuda mais ainda. A gente também faz uma captura de imagens com o mínimo possível como é que eu posso dizer, de detalhamento, de nitidez. Se a gente olhar nossa primeira imagem que eu mostrei aqui, a primeira captura, ela está com pouca definição. A definição é aplicada depois, para você justamente poder olhar na tela e ver o quanto você quer colocar de definição. Porque a imagem de cinema não é tão nítida. Quando você olha para a imagem de cinema, ela não é uma imagem tão nítida, mas ela é a mais agradável. Pelo menos a gente do canal, a gente tenta deixar as imagens mais parecidas com o cinema possível. Menos televisão, mais cinematográficas. Então, isso ajuda também. E, sem dúvida, usar os filtros ND para dar esse campo de visão desfocado de fundo. Então, ajuda bastante você ter os filtros, que eles vão te ajudar a ter esse campo mais reduzido e ter o fundo desfocado. Então, esses filtros ND que você está falando são esses daqui? São do próprio DaVinci? Não, você coloca na ponta da... Tá. O filtro na câmera, na captura mesmo. Você rosqueia ele aqui. Você rosqueia ele na sua lente... E aí você vai regular o quanto escuro ele fica e o quanto claro ele fica. É como se você tivesse um óculos escuro na sua câmera. Por quê? Porque quando eu estou configurando minha câmera aqui para rodar em 24 quadros, automaticamente eu tenho que colocar o dobro da minha velocidade do obturador. Então, sempre que a câmera está em 24 quadros, o meu obturador, que é a velocidade do obturador que ele vai operar para fazer a captura, ele está em 48, que é o shutter speed, que você vai ver falar muito. Então, essa é a regra dos 180 graus, né? Eu não quero entrar muito no técnico, mas já entrando, sempre que eu tiver o frame rate, que é a velocidade de quadros por segundo em 24, eu preciso ter a minha taxa de obturador em 48. E se eu tiver em 30 quadros, precisa estar em 60. Se eu estiver fazendo um slow em 120, meu obturador tem que estar em 120. Porque essa vai dar uma imagem mais cinematográfica na hora que eu estiver capturando. É como se a gente pudesse falar o seguinte: se eu estivesse segurando essa minha regra do 180, quando eu passo a mão aqui na frente da imagem, você vai ver que tem um blur, né? Que tem um rastro da minha imagem. Se eu tiver com
uma taxa de quadros muito alta, um obturador muito rápido, quando eu faço essa imagem, ela não fica natural. Ela vai ficar vai parecer que minha mão inteira aparece. E quando a gente está com os olhos naturais, né, a gente estiver olhando para alguma coisa na nossa vida real, você sempre vai ver um borrão na tua frente. Se você passar a mão na tua frente, você não vê a mão fazendo assim, ó. Você vê, na verdade, um borrão. Então, é por isso que tem que dar essa característica na captura. Então, usar os filtros, ele ajuda você a capturar com taxa de frames e o obturador também no seu perfil correto. Então, isso ajuda bastante a captura. Bom filtro, boa composição de imagem no seu take, né, no seu plano que você está tomando. E também a produção também faz toda a diferença. Acho que é um pouco disso da captura.